Sou eu, de novo, Renato Leão. Boa noite. Bom, gente, preste atenção. Tô gravando o quarto, um calor do caralho, aqui tem ar-condicionado. Então vai ser isso mesmo. Bom, mais calmo que ontem, menos calmo do que estaria amanhã, no domingo e segunda-feira, aquele tormento. Porque quando o Sampaio correr, vai virar um clássico, né? Ontem, o Botafogo fez o favor de fazer o gol no finalzinho, até ajudou o Vasco, porque o Nova Iguaçu tá passarinho o Vasco. Mas na verdade é o seguinte... Laboratório é o caralho, porque esse Carioca era o título primeiro da Taça Guanabara, do Carioca, que era o que mais poderia estar próximo da gente. Não adianta, sabe, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, porque, porra, um time que tá esse merdelê todo não vai chegar em lugar nenhum. E aí, eu vi a entrevista que o Pedrinho deu no sorteio hoje da CBF, que nos colocou como primeiro adversário da Copa do Brasil, União Rondonópolis, de Mato Grosso. O Vasco vai jogar entre os dias 19 e 26, agora, de fevereiro, estamos próximos. E entre um jogo e outro, ainda vai ter o último jogo do Carioca, antes de ser o Mosquito Filho da Puta, contra o Botafogo, né? E o Botafogo também, nesse meio tempo, vai disputar a Supercopa lá, o campeão da Libertadores, que eles foram com o campeão da Sul-Americana, que foi o Racing, né? Aquela final do contra o Cruzeiro. E aí, minha gente? Eu falo e repito, Pedrinho sempre se mostrando, botando a cara a tapa e tal, mas foi Luiz XV ou Luiz XVI que disse: Leite simular, o Estado sou eu. Porque na entrevista ele falou rapidamente sobre potencial construtivo, pela primeira vez vai até chover. Ele jogou a responsabilidade dizendo que quem vai dar o passo a passo numa entrevista para a Vasco TV será o Renato Brito, seu primeiro vice-presidente geral. Só que, dando uma indireta que o Marcelo Santana, né, nosso diretor executivo que não faz nada, pior do que uma tartaruga, porque ele não aparece, quem nunca viu, onde está, e ele disse: eu que resolvo tudo, a caneta está comigo, dando as respostas em relação ao Bruma, que tomou ele, tipo, de dizer que tomou uma pernada do empresário dele, falou sobre o Brian Rodrigues, que os caras só querem negociar no meio do ano, isso não é nem promessa que os caras deram ao Vasco, disseram que só vão negociar no meio do ano, no América do México. Falou que o Rony é interessante, mas também deu a entender que jogadores que são reservas de outros clubes querem ganhar mais de 1 milhão hoje em dia. Disse que é pra torcida não ter paciência, aceita crítica, aceita tudo, mas lógico, nada sem agressão, isso é óbvio. E ele mesmo, quando diz para não ter paciência, porra, ele diz que tá sendo cobrado. Mas pra que, Pedrinho, assumir esta porra dessa responsabilidade toda, se você tem vice-presidente, você tem diretores executivos, você tem assessores? Se você não os tem, ou tem só pra pagar de pirata, é um erro seu. É um erro seu assumir tudo. Falou sobre a venda da SAF, que o Vasco hoje é uma SAF, mas ele mesmo é o dono da SAF. E ele não quer fazer irresponsabilidades financeiras, porque ele começou a pagar as dívidas agora. Ele quer se tornar o presidente que começou a honrar as dívidas que o Vasco tem, principalmente com os trabalhadores que lá estiveram. Só que, mais uma vez, ele diz: é lógico que a torcida tem que cobrar, ele diz, porque a torcida quer título. Mas a torcida quer título, e cadê os 2 ou 3 jogadores que no dia 28 de fevereiro fecharam a janela aqui no Brasil? A primeira do início do ano. Conquistar, você mesmo diz que não dá. E com o dinheiro que o Vasco tem, o orçamento que tem, você diz mesmo que não dá para disputar com os que lá em cima estão. Os lá em cima que tem dinheiro são Palmeiras, Atlético Mineiro, o Flamengo. O irônico é que um dos 3 é SAF. O próprio Botafogo, que sim é SAF. Só que os outros 3 que eu citei não são SAF. E eles deram o jeito deles. Nós não damos jeitos para nada. A torcida já está puta, de saco cheio, vivendo apenas de sonhos. Porque ela faz o papel dela, jogando em qualquer canto do Brasil. Do Oiapoque ao Chuí, a torcida do Vasco vai. Sempre a maioria quando joga um clássico. Jogou contra o Fluminense, 90% do estádio lá do Mané Garrincha, em Brasília, eram torcedores do Vasco. O Vasco poderia sim perder um clássico, perder para o nosso rival o Fluminense, é normal, mas não da maneira que perdeu. Da maneira que perdeu, não é normal. Não é normal mesmo. Parecia um time pequeno, acuado, jogando com um time grande. E o que eu cobro aqui foi o planejamento errado que foi feito. Por quê?
deveria sim ter começado pelo menos com um time misto, alternativo, esse nome é escroto agora, mudaram tudo, ou é reserva titular ou misto, pelo menos um time misto, as primeiras rodadas nas quais perdemos 6 pontos. Hoje estaríamos pelo menos com 19, já estaríamos com o chicote debaixo do braço, jogando agora segunda-feira que vem contra o Sampaio Corrêa em Macaxá. Em vez de ser um jogo de decisão, um jogo de pressão, sim, seria um jogo de decisão, que se ganhássemos praticamente, seríamos campeões da Taça Guanabara. Agora, sem nem a vaga garantida na semifinal, e sem essa vaga na semifinal, vai ter que disputar o torneio de consolação para poder jogar a Taça Rio, a Copa do Brasil do ano que vem, ganhando a Taça Rio. O Fluminense tem um respiro, ganhou do Vasco, pode entrar entre os 4, acho impossível. E agora, nós temos de qualquer jeito ficar entre os 4 do Carioca para que a gente tenha vaga no ano que vem. A torcida não aguenta mais. A torcida quer um título. E um que deixou escapar pela mão foi esse da Taça Guanabara. E que perdesse uma semifinal até uma final, mas ganhava a porra da Taça Guanabara. Agora você quis dar Luiz XV. Se eu estiver errado na história, me corrija se é Luiz XVI. Depois eu vou verificar. O Estado sou eu, quer dizer. Ele quer pegar tudo para ele. Eu sei que você tem boas intenções. Você sim parece uma pessoa honesta. Você é uma pessoa direta e franca. Só que ninguém faz nada sozinho. Só Deus e Jesus Cristo. Você tinha que ter se cercado de pessoas competentes. E não de amigos e de curiosos. Ou de apostas. De apostas, já tem os que tem o time, porra. E agora? Já não vai ter o Felipe Coutinho com edema na coxa. O Paê não vai jogar o jogo todo contra o Sampaio Corrêa. Aí vai aproveitar, vai guardar o Coutinho para quê? Para jogar contra o Flamengo? No outro final de semana, Deus nos livre e guarde, sem condições, ou a meia boca. Por quê? Tirando o Tietê, que para mim foi uma baita contratação, os jogadores que vêm pro Vasco, ou são promessas, ou são meia boca, tipo, preparo físico. Tá aí o Maurício Lemos, nem relacionado ainda é. Gente, é difícil, mas realmente a torcida tem que separar o Pedrinho, jogador e ídolo, do presidente. Como presidente, com toda a boa intenção dele, ele está deixando muito a desejar quando ele pega para si mesmo a responsabilidade de querer resolver tudo sozinho. Por exemplo, a questão também da venda da SAF. Tem 3 interessados, todo mundo sabe que é o Grego Marinatti, o Russo e um outro aí que acho que é um grupo, um fundo aí, não sei se árabe, a porra que é italiano. Mas ele disse que nenhum dos 3 deu resposta. Ora, pois, deixa na mão de quem está cuidando, não tem escritório cuidando, foca na porra do time. Manda o Marcelo Santana, que foi com você hoje, participar lá da festa do sorteio desta merda de Copa do Brasil. E porra, meu irmão, 2 ou 3 tem que chamar. Tem que arranjar, dá seu jeito. Nem que pinte um jogador lá, invente que é o novo Roberto Dinamite, mas você assumiu essa bronca, você mesmo disse que você sabia o que ia pegar. Mas você, mais uma vez você diz, a torcida quer título, então faça isso. Ou então monte um time que pelo menos dispute um título. Dispute. E não dispute para ficar do meio para baixo no Brasileiro, dar uma cagada na Copa do Brasil ou numa Sul-Americana e, quiçá, suar para entrar numa semifinal do Carioca, como no ano passado, que entrou e ainda perdeu, lotando o Maracanã dos 2 jogos contra o Nova Iguaçu. Que, mais uma vez, a torcida mostrou a sua força, que deu mais torcida na semifinal do Vasco e Nova Iguaçu do que na própria final, quando o Nova Iguaçu fez a final contra o Flamengo. A torcida sempre faz a parte dela. E a torcida, sim, mesmo você dizendo que não pode cobrar paciência, ela tem tido muita paciência, mas muita, e a muito custo. Agora eu falo, chega de resiliência. A gente quer atitude, a gente quer time. Era isso que eu queria dizer. Uma boa noite a todos, e que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus, todos os santos e todos os anjos, abençoe-nos e vossas famílias.